Fala pessoal, começando aqui mais um Estratégia em Ação, atualização do mês de fevereiro, para a gente acompanhar um pouquinho das movimentações de mercado, início de ano que tem sido bastante positivo para o Ibovespa, mas recentemente a gente sentiu aí que o Ibov acabou perdendo um pouquinho da atração. E a dúvida que fica é a seguinte: existe espaço para o Ibovespa continuar a se valorizar ou essa festa durou pouco e a tendência aí já voltou para baixo? Então, sobre isso e muito mais a gente vai comentar aqui neste programa. Mas antes da gente iniciar aqui as nossas análises, eu queria pedir para vocês já deixarem o seu gostei nesse vídeo, se inscrever no canal e também, por que não, se você ainda não é cliente da Genial Investimentos, aproveite agora mesmo para abrir a sua conta. Tenho certeza que você não vai se arrepender, não tem nenhum custo e você tem acesso a uma plataforma de investimento das mais completas do Brasil. Maravilha? Pedir então para a nossa produção já compartilhar aqui a minha tela. Aqui, pessoal, a gente sempre começa falando aqui sobre a precificação do Ibovespa em termos de múltiplo e nada mudou, pessoal. A gente segue acompanhando aí o mercado, trabalhando com desconto. Quando a gente tem aí o Ibovespa com uma negociação aí de 7,2 a relação preço-lucro versus a média histórica de 10,7. Se a gente pega aí o índice Bovespa excluindo Petrobras e Vale, você tem um PL de 8,9, sendo que a média histórica é 12,1. Quando você pega somente as empresas ligadas à economia doméstica, que é onde a gente acaba tendo maior desconto, a relação preço-lucro é de 8,5, a média histórica é 11,9. Sobre as empresas exportadoras, o PL hoje projetado para os próximos 12 meses é de 6,4, média histórica é 9,7. Olhando para as small caps, a relação preço-lucro projetada é 8,8 e a média histórica é 14,1. E para as empresas de média e grande capitalização, PL projetado de 7,1, média histórica 10,4. Earnings yield, pessoal, também permanece aí atrativo para a Bolsa Brasileira, 6,4%, um desvio padrão acima da média histórica. Aqui é aquela tabelinha em que a gente compara aí os diversos múltiplos, como relação preço-lucro, relação preço-valor patrimonial, EV/EBITDA, ROI e dividend yield projetado para os próximos meses, a depender do setor. Pessoal, queria começar com essa tabelinha aqui, que mostra, tabelinha não, né, gráfico, que mostra o desempenho do Ibovespa quando comparado com bolsas, né, de países americanos, ou seja, América do Sul, Central e do Norte. Vejam que o Ibovespa está aqui na parte de cima, digamos, da tabela, só está perdendo aí para o retorno da Bolsa chilena e da Bolsa colombiana, lembrando que esse desempenho é em dólares, mas estamos aqui acima de México e acima também de Estados Unidos. Quando a gente compara Brasil com o índice de países emergentes, China, Estados Unidos, vejam que o retorno dos ativos brasileiros está bastante superior. E quando a gente olha aqui as variações setoriais, vejam que os índices, né, setoriais que se destacam, nós temos o setor imobiliário, financeiro, utilidades básicas, setor elétrico, performando aí acima do Ibov, varejo e setor industrial, com desempenho abaixo aí do Ibovespa. Assim, pessoal, o que justifica esse movimento? Por que a gente vem acompanhando essa movimentação positiva do Ibov, mas isso acaba não se refletindo aí para todos os setores? Na minha opinião, pessoal, isso acaba sendo uma consequência aí de dois principais fatores. Olhando para a questão externa, pessoal, a gente vem acompanhando o movimento de queda do dólar e de queda aí das taxas de juros nos Estados Unidos. Isso por si só faz com que o investidor global fique, digamos, menos criterioso para as escolhas dos seus investimentos. E isso, pessoal, acaba se refletindo no mercado brasileiro. Daqui a pouco eu mostro para vocês com uma entrada bastante significativa de investidor estrangeiro, dando sustentação aí para a nossa bolsa e mantendo, né, digamos, nosso câmbio aí mais atrativo. Ao mesmo tempo, pessoal, que quando a gente olha para os fatores domésticos, nós temos sim dados que mostram uma certa redução do nível de atividade econômica, fazendo com que nós tenhamos aí talvez uma projeção de menos pressões inflacionárias à frente. Isso diminui as expectativas do mercado em torno da Selic. Qual vai ser a Selic ao final de 2025? Só para vocês terem uma ideia, no final do ano passado, o mercado estava projetando aí uma Selic terminal a 17%. Hoje está abaixo de 15%. Então isso por si só
acaba sendo aí bastante significativo. Não por menos a gente vê aqui, ó, por exemplo, o setor imobiliário, né, empresas do setor de construção civil tendo aí uma ótima performance. E um outro ponto que a gente já comentou aí no nosso estratégia em ação anterior, que foi a questão que envolve a popularidade do governo caindo. Então isso faz com que o mercado comece a projetar e se posicionar para um cenário em que nós teremos uma alternância do governo, né? Saindo o atual governo, entrando aí a oposição, e isso tem gerado aí sim um efeito positivo aí para os ativos brasileiros, tá certo? E qual que é o ponto aqui que eu quero trazer aqui para vocês? A gente viu um movimento de recuperação muito forte da Bolsa Brasileira. A gente passou esse call aqui para vocês quando nós tínhamos aqui o Ibov negociando a 2 desvio padrão abaixo da sua média histórica. E agora vejam que nós tivemos essa correção em que tanto o Ibovespa quanto o índice de small caps, está aqui o gráfico dele, quanto também o índice de dividendos, ou seja, os 3 principais índices, né, mais gerais da Bolsa Brasileira, vejam que todos eles, pessoal, já negociando aí próximo da sua média de 6 meses. Isso nos mostra, pessoal, que nós temos o quê? Um equilíbrio de sentimentos entre os investidores mais otimistas e os pessimistas. O mercado está equilibrado, o mercado está neutro nestes níveis de precificação. Sendo assim, pessoal, se o mercado está neutro, se a gente levar em consideração que quando nós olhamos para fora, a temporada de balanços não foi tão positiva nos Estados Unidos. Obviamente que antes da gravação aqui desse programa, na verdade depois, a gente vai ter o resultado da NVIDIA. É um resultado importante, já que NVIDIA acaba sendo pilar de sustentação para a tese de inteligência artificial. Mas até o momento, a gente não teve ainda esse resultado. Levando em consideração que índices econômicos, né, macroeconômicos dos Estados Unidos também começam a passar uma sinalização de que a economia norte-americana pode passar por um movimento de realização, né, de desaceleração. Tudo isso, pessoal, faz com que a gente acredite que o ambiente para se investir em ações nos próximos meses, pelo menos com uma visão de curto prazo, me parece hoje um pouco mais desafiador. E quando a gente olha para o Brasil, pessoal, não tem jeito. Por mais que o mercado tenha projetado que a Selic não vai chegar ali aos 17%, como precificado anteriormente, mas ainda assim é uma subida de juros. Ainda assim, nós temos, né, a inflação sinalizando, né, que existe possibilidade dela continuar num patamar acima da meta. Quando a gente olha aí para o governo perdendo popularidade, não se espera outra coisa senão dobrar a aposta, realmente mais gastos públicos, e não temos aí a expectativa de que nada seja feito em termos estruturais para mudar este cenário. Ou seja, pessoal, é esperado aí que, não para agora, para o primeiro semestre, mas que para o segundo semestre em diante, a economia brasileira aí passe por um cenário mais desafiador. Neste sentido, pessoal, eu vejo que está faltando para o mercado brasileiro, para as ações brasileiras, algum trigger mais positivo, algum efeito aí de mudança mais estrutural para que a gente tenha aí uma movimentação mais positiva dos ativos brasileiros, tá certo? Então, realmente assim, eu não vejo a curto prazo nada muito significativo que possa acontecer para trazer esse viés positivo, levando em consideração que entre as forças do Ibov, né, positivas e negativas, a gente está num patamar de equilíbrio, tá? Olhando aí para o mercado. Sendo assim, pessoal, para quem que a gente vai recorrer que poderia passar para a gente uma sinalização de que as coisas estão mudando? E eu vejo, pessoal, que esses insights, essas sinalizações poderiam vir daqui, ó, fluxo do investidor da B3. Como eu disse para vocês, a gente tem um fluxo de investidor estrangeiro bastante elevado aqui para o mercado brasileiro. Ó. Vejam que nós temos até o momento o terceiro mês de entrada consecutiva. Quando nós olhamos aqui, ó, o institucional, nós já estamos com mais de 10 bilhões acumulado aí nos últimos 3 meses, quase 10 bi já acumulado aí no ano de 2025. Em contrapartida, pessoal, a gente tem uma saída ainda muito forte do investidor institucional. Vejam que somente no mês de fevereiro nós temos uma saída aqui de 8,5 bilhões de reais, dados até a última sexta-feira, se não me engano, dia 21 de fevereiro. E se a gente somar, pessoal, o fluxo de saída desde maio do ano passado, em que só aconteceram saídas, nós temos um valor acumulado de saída em torno aí de 53 bilhões de reais. Ou seja, pessoal, se nós temos um estrangeiro que se animou um pouco com ativos emergentes por conta de queda dos juros lá fora e o dólar se enfraquecendo,
O investidor institucional, pessoal, ele não retornou para o mercado brasileiro, muito pelo contrário, ele continua ainda bastante cético, vendendo aí suas posições. Sendo assim, pessoal, eu vejo que o mercado brasileiro, sim, tem a sua importância, a questão do investidor estrangeiro, mas eu vejo que, dado o fluxo que nós já estamos acompanhando e pelo fato do mercado não ter acompanhado essa movimentação, eu chego à conclusão que quem poderia dar mais essa sustentação para o Ibovespa, ter uma mudança estrutural, seria, obviamente, que o investidor local. Tá? Esse investidor local, barra institucional, que é um investidor que vai alocar mais, por exemplo, em empresas de menor capitalização, small caps, enquanto o estrangeiro vai focar onde? Exportadoras e bancos. Beleza? Então, acho que o ponto que eu queria trazer principal para vocês é que, até o momento, não vejo aí um trigger muito positivo para o mercado de ações brasileiros. A gente precisaria de um sentimento um pouco mais otimista lá fora e aqui internamente alguma mudança estrutural do governo que a princípio eu não consigo enxergar. Pesquisas eleitorais fazem preço, sem sombra de dúvida, mas eu acho que boa parte disso já foi, de certa maneira, antecipado pelo mercado. O mercado que vai continuar acompanhando temporada de balanços, que é super importante, e também os indicadores econômicos, tá certo? Então, falta tração para o Ibov. E nesse sentido, pessoal, que a gente reforça aí, não digo tom de cautela, mas que você, numa alocação em Brasil, ou tem o foco, né, de prazo de investimento para depois de 18 meses, ou seja, para depois das eleições, em que hoje sim eu tenho uma expectativa aí de que a oposição vença aí a corrida eleitoral, tá certo? Tem muita coisa que pode acontecer, mas dado essa desaprovação grande que a gente vem acompanhando, eu vejo que as chances, na minha opinião, aumentaram bastante disso acontecer. Ou se você tem uma alocação mais tática, busque aí por opções mais conservadoras, tá? E é isso que o investidor está fazendo. Quando a gente olha aquele gráfico que eu mostro a diferença do desempenho das ações defensivas versus agressiva, vejam, pessoal, que a gente teve um ponto de inflexão agora no mês de fevereiro, tá? Bem em linha com o mercado que estava comprando muito, né? Vejam que quando a gente teve aquele cenário de assimetria positiva, que foi lá no final de dezembro, começo de janeiro, o mercado comprando ações agressivas, e agora que o índice já buscou as suas médias, ou seja, equilíbrio entre comprados e vendidos, otimistas e pessimistas, a gente teve uma virada de mão com o mercado se tornando, então, um pouco mais conservador. Então, acredito que essa é a estratégia que você deve adotar, pelo menos no curto prazo. Tá bom? Das empresas, pessoal, que continuam ainda sendo as maiores apostas do mercado para uma movimentação de baixa, nós temos Simpar, Movida, Casas Bahia, Zetec, Magazine Luiza, Gafisa, MRV, Pets, Raizen e Gol. Pessoal, a grande maioria dessas empresas impactadas pelo quê? Taxa de juros. Tá? Então, eu vejo que enquanto não houver alguma sinalização clara de que inflação está controlada, juros para baixo, o mercado brasileiro pode ficar aí nesse marasmo aí de lado, com viés até negativo, na ausência aí de notícias. Beleza? Já que as perspectivas ainda são bastante desafiadoras, tá bom? Nosso target para o Ibovespa, pessoal, para os próximos 12 meses permanece em 126 mil pontos, sim, uma expectativa um pouco mais negativa, mas diante da deterioração que a gente continua acompanhando para o mercado. Beleza? Então, pessoal, acho que esse era o Estratégia em Ação que eu queria trazer aqui para vocês. É um relatório que não traz grandes novidades, é um pouco mais do mesmo, mas acho que sugere para a gente que, apesar desse ótimo desempenho aí do mercado brasileiro, principalmente em dólares, né, em relação a outras bolsas globais, eu acho que a gente ainda não tem que comemorar, muita coisa para comemorar. Os desafios continuam e, pelo menos a curto prazo, eu acredito que uma postura conservadora seja o ideal para este momento. Mas se alguma coisa mudar, eu espero que seja uma das primeiras pessoas a conseguir alertá-los. Maravilha? Deixe seu gostei aqui no vídeo, deixe seu comentário, se inscreva no canal. Não esqueça de abrir uma conta aqui na Genial Investimentos. Aguardo vocês no próximo Estratégia em Ação. Um abraço e até mais.